Glórias a Deus. Como nós lemos aqui, meu irmão, Filipenses capítulo 3, verso de número 16, mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Paulo, o homem cheio do Espírito Santo, Paulo, um homem capacitado por Deus para evangelizar, levar as boas novas de salvação, era essa a preocupação dele, ministrar a mensagem da cruz, a mensagem que salva, que liberta, que transforma, a mensagem que traz um entendimento ao ser humano sobre agradar a Deus. Paulo está dizendo aqui, mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Mas naquilo a quem já chegamos, meu irmão, se nós já chegamos a Cristo, se nós realmente já estamos unidos com Cristo, se nós verdadeiramente já estamos ligados no Senhor, então nós temos que andar segundo as suas regras. Nós temos que andar segundo as suas normas. Nós temos que andar segundo as suas leis. Irmãos, eu já ouvi muitas pessoas, nós que evangelizamos, nós ouvimos pessoas, e eu creio que você já ouviu pessoas falarem da mesma forma, que não gosta muito da igreja, porque a igreja é cheia de regras, é cheia de normas, é que não pode isso, é que não pode aquilo, é que não pode aquilo outro. Meu irmão, não é igreja, para você entender, para que nós venhamos a entender. Não é a igreja que é cheia de normas. A igreja de Cristo, a igreja de Cristo, ela ensina a palavra de Deus. A igreja de Cristo, ela ensina o ser humano a se comportar devidamente e agradar a Deus. Essas pessoas que falam isso são pessoas que não querem ter regras na vida dela. O que é regra? Regra é algo que impõe limite. Você pode ir até aqui, mas daqui para lá você não pode. Você pode fazer isso, mas isso você já não pode. Porque se fizer, vai desagradar a Deus. Então Paulo está dizendo, mas naquilo a que já chegamos, eu me refiro aqui a Cristo, se já nos achegamos a Cristo, se já fizemos uma aliança com Cristo, então eu não posso viver desregrado, sem regras. Eu tenho que ter a regra de Cristo na minha vida. E assim Paulo está dizendo, mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra. Temos que andar conforme a regra da palavra de Deus. Pastor, qual
qual é a palavra de Deus. Meu irmão, minhas irmãs, queridos ouvintes, a nossa regra de fé e conduta se chama Bíblia Sagrada. Se o ser humano pudesse e andasse em toda a regra de fé que a Bíblia nos orienta a andar, o mundo estaria diferente. Nós não estaríamos vivendo o que estamos vivendo hoje. Não estaríamos atravessando o que estamos atravessando hoje. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ter regras em nossa vida. Assim como a sociedade, para ser sociedade, necessário é ter regras que regem a sociedade. Uma sociedade é regida por regras. O povo de Deus também é regido por regras. É que Paulo está dizendo. Naquilo ao que já chegamos, se já chegamos ao conhecimento da salvação, se já chegamos ao conhecimento do caminho reto e o caminho torto, se já chegamos ao conhecimento do que agrada a Deus e do que desagrada a Deus, ora, meu irmão, se já estamos em Cristo, devemos andar segundo as regras de Cristo. Porque vamos ser inteligentes. Vamos ser inteligentes. Você é inteligente, você está ouvindo essa programação, está ouvindo essa palavra, você é inteligente para a gente podermos conversar aqui. Meu irmão, responda para você mesmo. Como que uma pessoa que vive desregrado, ou seja, sem regra, não tem regra nenhuma na vida dela, regra essas a qual falo, regras da palavra de Deus. Ela não anda conforme a palavra de Deus. Ela não anda conforme a conduta bíblica. Ela não anda conforme os mandamentos do Senhor. Eu pergunto para você, e você vai responder para você mesmo. Essa pessoa está andando com Deus? Essa pessoa está agradando a Deus? Está, meu irmão. Então a pessoa que ela chega e diz, eu não gosto da igreja, porque a igreja ela tem muitas regras, é porque ela quer viver livre realmente de responsabilidade para com Deus, porque todo aquele que aceita Jesus, aceita e tem que aceitar a responsabilidade de ser um exemplo na terra, ser testemunhas de Cristo. É isso que ele fala lá em Atos dos Apóstolos, que nós seríamos as testemunhas dele nesta terra. Aí ele vai dizer, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Que sentimento é esse? O sentimento de agradar a Deus, o sentimento de realmente partir, e quando partir, ter a certeza de que fez tudo o quanto podia fazer para poder alcançar a vida eterna. Aí Paulo vai dizer no verso de número 17, sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes de nós, pelos que assim andam. Paulo está dizendo, vocês não vê a minha maneira de viver? Vocês não vê a minha conduta? Vocês não vê como eu ando pela regra da palavra de Deus? Faço o mesmo. Faço o mesmo. Meu irmão, assim como
Muitas pessoas observam outras pessoas e querem viver da mesma forma que aquela outra pessoa. É isso que Paulo está dizendo: me observa o meu modo de viver com Deus, observa o meu modo de viver com Cristo e faz do mesmo jeito, faz da mesma forma, anda do mesmo jeito, sedes meus imitadores. Porque o ser humano sem Cristo olha para um jogador e o jogador faz um corte de cabelo, daí a pouco ele chega no cabeleireiro e diz: ó, faz aquele corte de cabelo de fulano, porque quer imitar o corte de cabelo de fulano. A mulher vê um vestido bonito, uma atriz, uma pessoa famosa usando, e ela quer um vestido igual, porque quer imitar, ser imitador, e tem vários imitadores. Hoje, se você for pesquisar, tem vários imitadores de cantor, pessoas que imitam cantores, pessoas que imitam isso, imitam aquilo. Paulo está dizendo: sede meus imitadores, imitem a minha vida com Cristo. Aí ele vai dizer: e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes de nós. Observa a minha vida e vê o cuidado que eu tenho com o zelo da palavra, porque Paulo era zeloso pela palavra de Deus. Paulo era zeloso pela palavra do Senhor. Aí ele vai dizer: pelos que assim andam. Irmão, irmã, nós temos tantos exemplos bonitos para imitar de pessoas de Deus. Temos tantos exemplos bonitos para imitar. E o maior exemplo que nós temos hoje se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso maior exemplo a ser seguido. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus abençoe a vida dos irmãos